Messias e nossa celebração de culto aqui nesta manhã. Quem sabe a pessoa confere ali o volume do microfone, que eu acho que está baixo. O pessoal lá de trás consegue ouvir ou não? Estão ouvindo? Então, acho que é eu que não estou ouvindo direito. Mas mesmo assim é bom aumentar um pouco o volume do microfone. Nem todos aqui têm a mesma idade, né? E o mesmo tempo de ouvir. Então, gente, quero saudar a vocês neste culto festivo de aniversário da nossa comunidade local, comunidade luterana de Mafra. Está celebrando hoje, neste domingo, 61 anos de história, de edificação de igreja, de missão, de diaconia da igreja aqui em Mafra e região. E também, no mesmo tempo, celebramos também, por orientação da direção da nossa igreja, da ISLB, os 200 anos de presença luterana da nossa igreja aqui no Brasil. Então percebam vocês que aqui no altar está simbolizado, né, o número 200 anos de presença aqui no Brasil, e do lado de cá os 61, tá? Não é a idade do pastor não, é a idade da comunidade. O pastor tem mais do que isso. Nos alegramos também com a presença do pastor Mário, sua esposa Lore, que estão conosco aí, acolher o nosso convite para estar conosco nesse momento festivo. Também é uma alegria reencontrar vocês, uma amizade já há algumas décadas, né? Quase 4 décadas, né? De amizade. Fomos colegas na época do curso de mestrado lá em São Leopoldo, fomos colegas de curso, mestrado em teologia. Fomos colegas na Faculdade de Teologia em Curitiba também, durante vários anos também. Para nós sempre é uma alegria reencontrar. Também acolhemos com alegria a presença do pastor Aislan Groel, que está conosco aqui, que ocupa o pastorado de Rio Negro, nossa mesma paróquia. E também quero saudar a vocês que nos visitam aqui nesta manhã, só para identificar assim por alto. Quem é o pessoal que veio lá da área da comunidade luterana de Itaiópolis, amigos lá da região? Poderia ficar de pé? Itaiópolis, Papanduva, lá da área então da paróquia das cidades de Itaiópolis e Papanduva. Olha só, que bom, sejam muito bem-vindos. É a maior delegação de Itaiópolis presente aqui nos últimos 61 anos. Tá bom. O pessoal de Rio Negro que está conosco, inclusive fica de pé, o pessoal de Rio Negro, queremos saudar vocês também, que nos visitam, que apoiam nosso evento aqui nesta manhã. Sejam muito bem-vindos também. Nos alegramos com a presença de cada um de vocês também. Tem alguém de Curitiba aí? Tem alguém de Curitiba, já mencionei há pouco. Isso, pessoal, para poder enxergar vocês também. Isso, obrigado. Tem alguém de alguma outra cidade aí? Pode identificar? Não? São Bento? Vamos. Eu vim dos Emirados Árabes. Olha só, viu como a nossa comunidade acolhe as pessoas? Vocês também, o pessoal lá de São Bento, a família também do nosso estagiário está por aí, né? Giovanni e família, podem se levantar para saber quem são vocês. Muito bem-vindos também vocês, casal, filho também, filha, sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder acolher todos vocês nesta manhã. Quero saudá-los com a palavra bíblica, que é tão importante também para a nossa teologia, a nossa identidade luterana. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Esta palavra bíblica anuncia que aqui estamos reunidos, não em nosso nome, mas em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza em cada momento desta celebração de adoração, louvor a Deus e escuta da palavra de Deus. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino comunitário, o hino de número 26, do inário aí que está junto aos assentos. Se alguém não pegou o inário, tem na entrada lá, tem uma pilha de inários lá, nos dois lados da entrada, na porta de entrada. Podemos fazer uso dos inários que lá estão. Hino 26, reunidos aqui para louvar ao Senhor.
Nós queremos compartilhar também a participação especial do coral Ecumênico Cânticos e Louvor. Terá uma participação especial neste culto. Então, convido o pessoal para vir à frente. Aí as crianças permanecem por enquanto aqui para participar junto desse primeiro hino do coral. Logo depois desse hino do coral, nós vamos chamar as crianças à frente para oração e envio das crianças para participarem do nosso culto infantil. Então, peço aos integrantes do coral que vem chegando até a frente. Enquanto o pessoal se prepara ali, queria lembrar que a letra deste hino reflete muito bem esse momento de aniversário da igreja, 61 anos, e reflete muito bem também o histórico da presença luterana aqui no Brasil. Esse hino fala da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus para conosco, do cuidado de Deus para com a sua igreja. Então, que possamos escutar este hino, refletindo, meditando e partilhando essa gratidão pela bondade e a fidelidade de Deus que nos tem acompanhado ao longo de nossa história de igreja e nossa história de vida. Amém. Quando me levanto
crianças para chegarem aqui no altar. Vão chegando crianças no momento de oração e de envio das crianças para participarem do nosso culto infantil. Vão chegando, vão chegando. Isso, bom. Isso, que bom, crianças, que vocês estão aqui também para participar do culto infantil com outras crianças, com seus amiguinhos, participando aqui também do aprendizado da fé. Convido o nosso estagiário, o Giovanni, para nos conduzir em oração, orando pelas crianças, pelo encontro do culto infantil. Oramos. Querido Deus, Pai amado, qual maravilhoso e agradável é nós nos reunirmos aqui nesta manhã sob a Tua Palavra. Quanta alegria, Senhor, nós podermos vivenciar este momento na história desta comunidade, na história de 61 anos de vida. Nós sabemos, Senhor, que estas crianças que aqui estão não vivenciaram toda essa sua história, mas o que te pedimos, Senhor, é que daqui a 61 anos essas mesmas crianças possam estar aqui e possam celebrar mais 6 décadas de vida desta comunidade. Abençoa, Senhor, a caminhada destas crianças, abençoa, Senhor, o nosso encontro, no qual queremos orar, louvar, meditar sobre a Tua Palavra e sermos transformados por ela. E abençoa também os que permanecem aqui em culto e adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Acompanhe então a professora, a equipe do culto infantil está aguardando vocês lá. Um abençoado encontro para vocês. Convido a vir à frente, quem vai compartilhar os avisos comunitários, pode chegando à frente. Naira traz uma palavra de saudação como presidente da comunidade, então a gente não quer fazer muito aviso hoje para não ocupar muito tempo, tá? O único aviso é que o horário e dia do culto volta ao normal na próxima semana, sempre no sábado às 19 horas, o culto, né, da comunidade aqui fixo, né, o culto de fim de semana. Todo sábado às 19 horas, a exceção é hoje porque é um evento especial. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta manhã festiva da nossa comunidade. Que todos se sintam acolhidos, os que a gente não abraçou, que se sintam abraçados. Comunidade de Itaiópolis, de Rio Negro, a comunidade aqui, membros daqui da nossa comunidade, nosso coral, Cânticos de Louvor. Sejam todos bem-vindos. O pastor Mário e sua esposa, pastor Jairo, pastor e a Islã de Rio Negro, seja bem-vindo. De forma bem especial, eu quero dar as boas-vindas também, o pastor falou de todos os lugares, para o meu pai, que vem lá do Rio Grande do Sul. Pode se levantar, pai, por favor. Ele de mais longe, né? Segundo de mais longe. Ele está com a gente há algum tempo, seja bem-vindo também. É aquele que ensinou os primeiros passos da fé cristã para a gente. Muito obrigado, pai. Todos vocês sejam muito bem-vindos nessa data comemorativa. Os avisos são os normais, né? Na quarta-feira nós temos a oase, às 14h30. Às 19h30 também ensaio, não vai ter ensaio do coral, como combinado, nós não teremos ensaio do coral. O próximo culto, sábado que vem, às 19 horas, todos estão convidados. Seriam esses os avisos, então muito obrigada. Obrigado. Nós queremos cantar juntos um hino de confissão de pecados, de pedido pela misericórdia de Deus, pela infinita graça de Deus, e no 41, infinita graça, expressando também a nossa confissão de pecados, e no 41. Conforme a tua
de Deus, reconhecendo nossos pecados e pedindo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. A Tua palavra nos lembra, Senhor, que fomos criados à Tua imagem e semelhança para viver uma vida que glorifica o Teu nome. Mas, Senhor, o pecado penetrou no coração do ser humano e com isso nos afastamos de Ti, dos Teus propósitos, e também muitas vezes quebramos a comunhão de uns para com os outros. Conhecemos, Deus, como diz a Tua palavra, todos pecaram e carecem do Teu perdão, carecem da Tua salvação. Obrigado, Jesus, Tu morreste naquela cruz, entregando o Teu corpo e Teu sangue para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Também reconhecemos com humildade, Senhor, que também na história e na missão das comunidades, nem sempre andamos nos Teus caminhos. Quantas vezes nos afastamos de Ti, da Tua palavra, e também interrompemos a comunhão de uns para com os outros. Não só encontros, mas também desencontros marcam a nossa história como comunidades de fé. Por isso pedimos, Senhor, renova a Tua misericórdia na vida das comunidades da ESLB, na vida das lideranças destas comunidades, para que possamos, com o Teu perdão, a Tua misericórdia, com o Teu Espírito Santo, iluminando nossas mentes e corações, vivermos com maior fidelidade a Tua missão, a missão Tua, Deus, entre nós. Assim oramos, assim pedimos e assim agradecemos pelo Teu perdão, Senhor Jesus Cristo. Amém. O próximo hino que será cantado, compartilhado pelo coral, nos lembra, na sua estrofe de estribilho, a Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. A Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Possamos ouvir e acolher esse hino em nossos corações, lembrando do amor e da misericórdia de Deus para conosco. Amém. O pessoal do coral pode se aproximando. Elevo as
data de hoje no calendário litúrgico da igreja? Alguém sabe? Dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, dia de celebrar o envio do Espírito Santo de Deus. Pente, 50 dias após a Páscoa. E nós queremos cantar um hino de Pentecostes, Vem Espírito Divino, é um hino antigo, bem conhecido, 462 no nosso cenário, Vem Espírito Divino. Cantamos este hino antes das nossas leituras bíblicas. Duas pessoas participantes do coral foram convidadas para compartilhar as leituras bíblicas. Convido a vir à frente. O Camilo e a professora Eliane vão chegando à frente. Quem puder ficar de pé dentre nós, convido para estar de pé durante a leitura da palavra do Senhor. As indicações foram feitas pelo pastor Mário Tessman, as indicações de leituras, tendo em vista a temática também deste culto. No Antigo Testamento, a primeira leitura, encontramos no Salmo 6, Salmo 46, a leitura do Antigo Testamento. A página 607 das Bíblias que estão nos assentos. 607. Passo a ler. A fé perfeita em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo,
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A leitura do Evangelho encontramos em Mateus, no capítulo 5, Mateus no capítulo 5, versículo 14 até o 16. Mateus capítulo 5, versículo 14. Encontra-se na página 1057. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até. Amém. Obrigado. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra de Deus, aguarda e a medita no seu coração e busca viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. Cuidado e pode assentar-se. Convido a professora Jacirinha para vir até aqui para ler um texto bíblico, um comentário bíblico sobre o próximo hino que será cantado pelo coral, para que fique mais clara a mensagem que será cantada. Tem muita poesia esse próximo hino. Então a professora Jacirinha compartilha conosco aí a introdução antes do coral chegar à frente. O evangelista Lucas, no capítulo 7, relata que uma mulher pecadora, com o coração entristecido, foi até Jesus, na casa de um fariseus, onde Jesus estava jantando. A mulher trouxe um vaso de perfume e, com lágrimas nos olhos, derramou-o, ungindo os pés de Jesus e enxugou-os com seus próprios cabelos, demonstrando amor e adoração. Disse Jesus para aquela mulher: perdoados estão os teus pecados, porque você amou muito. Jesus também disse: a tua fé te salvou. Que o bom perfume do Evangelho de Jesus continue trazendo para as pessoas a misericórdia, o perdão, o amor, a salvação e a paz que somente Cristo pode oferecer. Esta é a mensagem central que o Coral Ecumênico Cânticos de Louvor quer compartilhar através da próxima música, que tem como título Minha Essência. Muito obrigado. Pessoal do coral, vão chegando à frente. Oh
preparando para acolher a mensagem do Evangelho, que será trazida hoje pelo pastor e professor Mário Tessman. Convido a comunidade para cantarmos um outro hino do tempo de Pentecostes. Que o Espírito Santo prepare a nossa mente, o nosso coração para acolher a boa mensagem do Evangelho. Pessoal, depois poderia trocar esse microfone por aquele capta melhor também quando a voz é mais distante do microfone, só para avisar antes. Então convido para cantarmos o hino 572, no Espírito Unidos. Que o Espírito Santo de Deus nos una sempre mais no corpo de Cristo e a serviço da igreja, o corpo de Cristo. 572. Unidos somos do Senhor, do Espírito, unidos somos do Senhor, imploramos que um dia nos unamos no amor, pelo amor conhecido é cristão, pelo amor conhecido é cristão, e nos aras iremos, somos todos irmãos, e nos aras iremos, somos todos irmãos, preparemos as novas que Deus e a nação, pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor conhecido é o cristão. Lava lá, veremos todos de trabalhar. Lava lá, veremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador, e louvemos a Cristo que nos veio salvar, e ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão, pelo amor conhecido é o cristão. O professor Mário é um pouquinho mais alto do que eu, já está mais ou menos, regula aqui depois. Vai chegar o pastor Mário, nosso amigo, colega, irmão, companheiro de ministério ao longo de tantos anos. Que a graça, você está... ok, né? Fala mais perto do microfone. Mais perto? É. Isso. Alô? Alô? Agora sim, né? Ok. Que a graça, a paz de nosso Senhor esteja com todos nós nesta manhã. Desejo a cada um de vocês um bom dia, que tenhamos nesse tempo de reflexão em torno da sua palavra, também um tempo especial dentro desse momento de culto. Agradeço ao Jairo, a Silvia pelo convite, pela lembrança, agradeço à comunidade, às suas lideranças, e parabenizo esta igreja pelos seus 61 anos de existência, e a ISLB, que comemora nesse ano, que festeja nesse ano, os seus 200 anos de presença luterana no Brasil. Aqueles que podem ficar em pé, eu
Eu solicito então que a gente leia de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu não sei se a página é a mesma, estou com uma outra Bíblia aqui. Mas 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 10 e 11. Passo a leitura então. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, diz o apóstolo Paulo, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Até aqui. Quero convidá-los a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E isso a cada dia, seja na vida pessoal, na vida familiar, da igreja, e também quando celebramos esses dias de jubileu, esses 61 anos desta comunidade e de 200 anos da IACNB. Que mais uma vez os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir Tua palavra, pois é assim que Tu esperas de nós. Que hoje, se ouvirmos a Tua voz, não endureçamos os nossos corações. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu estava me lembrando já que essas tecnologias de usar microfone, né? Quando a gente começou não tinha essas coisas, né? O Aslan aí, que é o guri mais novo, né? Já nasceu com isso, né? Isso, e celular e outras cositas mais, né? Enfim, mas aí a gente tinha que ir no gogó. Aliás, no primeiro campo de ministério, ainda tinha uma igreja onde os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro. Vocês lembram já disso? Sim. E um dia eu, como jovem pastor, resolvi perguntar, mas por quê? Por que não mistura? E aí o senhor da comunidade, da liderança, disse, pastor, o senhor acha que eu vou deixar um homem sentado do lado da minha mulher? De jeito nenhum. Nem pensar. Então eu disse, não, deixa quieto, não está aqui, mas quem falou? Então fui embora. Mas naquele tempo, que não era o tempo do microfone, era o tempo que a gente cantava a liturgia cantada, né? Já naquele tempo, como também, bem mais para trás, no início da fé cristã, o apóstolo Paulo lembra que a igreja cristã, ela tem um fundamento. E quando a gente pensa em fundamento, a gente pensa, obviamente, na construção de uma casa. Isso é a coisa que mais vem rapidamente à mente. Eu sei que pessoas quiseram fazer experiências, eu me lembro de um conhecido que quis fazer uma experiência de construir numa praia, sem colocar direito o alicerce, ele foi levantando paredes para ele cair em tudo. Não durou muito. Aí, um dia conversando, ele disse, não, eu quis fazer uma experiência nova, né? De não botar muito alicerce, simplesmente levantando parede. E veio tudo abaixo. Não demorou muito e veio abaixo. Pois o apóstolo Paulo, justamente no seu tempo, na sua época, há 2000 anos atrás, já lembrava a importância que o fundamento tem para essa casa chamada igreja.
Os séculos passaram e aqueles que nos antecederam em muitos e muitos séculos, né? No passado, um dia lá na Europa, de repente começaram a chegar no Brasil, há 200 anos, um pouco mais, na verdade. Se arredondou esse ano de 1824, mas vamos deixar essas conversas de lado para os especialistas e estudiosos, né, que ficam discutindo exatamente quando é que chegaram aqui os primeiros, né, imigrantes. O fato é o seguinte, que a partir de 1824, foram chegando no Rio Grande do Sul e mais adiante depois nos outros estados, levas e levas de evangélicos. E eles chegaram aqui justamente sonhando em sair de um lugar onde eles eram, a grande maioria, quase que semi-escravos. Uma vez eu perguntei para uma tia minha, achando que na minha família tinha alguma coisa de muito importante, e perguntei para ela, mas será que na nossa família não tem um brasão? Sabe aquele brasão, né? Tem um brasão. E ela disse para mim assim, de uma forma muito direta, ela disse, ô Mário, os nossos antepassados eram um servo de gleba. Sabe o que é servo de gleba? Eram pessoas que eram semi-escravos do barão, da região da Pomerânia. E vieram para cá porque queriam viver uma vida livre. Porque queriam ter uma outra forma de vida. E se a gente olha os primeiros cânticos daqueles que chegaram aqui, a gente vai perceber que eles dizem, olha, nós chegamos numa terra onde nós somos livres. Eles dizem, isso aqui é o paraíso para nós. Pois assim chegaram muitos dos que nos antecederam há 200 anos e tantos outros. Eles chegaram aqui aspirando viver um espaço de liberdade que eles não tinham na sua terra natal. Além do que, passavam muita dificuldade para comer. O que eles trouxeram consigo? Então se costuma dizer, eles trouxeram uma Bíblia. É verdade, eles trouxeram uma Bíblia. E eles trouxeram junto isso que a gente há pouco está usando, que é um inário. Mas é verdade também que muitos deles eram analfabetos. E não sabiam nem ler, nem escrever. Ainda em gerações anteriores, por exemplo, eu tenho na minha própria história, meu pai teve 5 anos de escola, minha mãe 4. Eu sou o primeiro, junto com os meus irmãos, que teve a oportunidade de fazer faculdade. Os meus antepassados, como os antepassados de muitos de vocês e de nós aqui, tiveram que dar duro na vida. E a escola e o estudo era privilégio. Não era isso? Se a gente perguntar aos antigos, era exatamente isso. Hoje, quando nós vivemos nossa vida, e muitas vezes nos queixamos e nos lamuriamos, e às vezes com razão, outras vezes não, nós nem sempre nos damos por conta das lutas, dificuldades, sofrimentos que os nossos ancestrais, os nossos antepassados tiveram uma vez na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na sua vida como igreja. Certamente, se estivessem aqui aqueles que há 61 anos começaram essa igreja, eles iam trazer alguns depoimentos que a gente talvez até se surpreenderia. Quem sabe? Alguns aqui ouviram histórias desses que naquela hora lá estavam lançando as pedras aqui. Tá? Nós podemos ir atrás de muitas dessas histórias, mas o tempo é curto. E eu queria chamar a atenção para uma coisa bem importante, que a seu jeito,
a seu modo, aqueles que aqui estavam e aqueles que estiveram em vários outros lugares, nesses 200 anos de SLP, procuraram a partir desse fundamento que é Jesus Cristo, edificar a igreja. Procuraram trabalhar. Procuraram lutar em prol do Evangelho. Dentro dos seus limites, dentro dos seus horizontes de época e assim por diante. É bom lembrar, por exemplo, que muitos dos nossos antepassados, quando aqui chegaram como evangélicos, não tinham seus casamentos reconhecidos. Os seus casamentos eram vistos como concubinato. Eram casamentos ilegais. Porque no Brasil imperial, só casamento de católico valia. Não tinham acesso às santas casas, que eram os hospitais que existiam. Não tinham acesso ao cemitério. Não tinham documentos. Eram cidadãos sem direitos. Essa foi a realidade de muitos daqueles que nos antecederam. Mas nem assim eles desistiram. Eles seguiram adiante na luta. E seguiram adiante com a sua fé. E foram procurando edificar a igreja a cada lugar, a cada picada que iam. Nós podemos ter muitas críticas. Muitas vezes, dentro da igreja luterana, o que não falta é crítica. O balaio é grande. Uma parcela delas são fundadas. Outras nem tanto. É verdade que em tempos que a gente jubila, né, como se diz, 200 anos, ou 61 anos, a gente tende a ver a situação assim mais do lado glamouroso, bonito, né? Mas tem pedras no caminho. Mas também não vamos avolumar as pedras. O fato é o seguinte, que essas gerações que vieram lá atrás e que trouxeram o Evangelho até nós, e eu digo nós, aqueles que hoje têm 60, 70, 80, talvez 90 anos, ou aqueles que hoje têm 10, 12, 15 ou 5, que estão recebendo o Evangelho, tiveram o quê? Antepassados que foram trazendo essa palavra. A seu modo, a seu jeito, aos seus costumes. A igreja foi, e a igreja luterana foi assim, ela foi se constituindo em pequenas comunidades. Era aqui a comunidade da Vila Nova, Rio Negro, e assim ia indo. De repente o pessoal disse, não, nós precisamos juntar força. E começaram a se organizar. E aí se criaram o que a gente chama de os antigos sínodos, lá no início de 1900. Eu não quero me ater muito nessas coisas da história, porque, assim, por mais que eu goste, na verdade, né, se vocês me deixassem falar aqui, eu ia ficar tagarelando uma tarde inteira sobre essas coisas. Mas não é a questão. Não é esse o tema hoje. O nosso tema hoje é justamente lembrar que lá na largada, há 200 anos, como hoje, Jesus Cristo continua sendo e querendo ser o fundamento da igreja. É isso que ele quer ser. Quer ser o fundamento da igreja. E o que isso significa na prática? Ele quer ser o meu Senhor e o meu Salvador. Ele quer ser o seu e o meu Salvador. Martim Lutero escreveu no seu catecismo menor, uma palavra muito bonita, entre as várias palavras bonitas. Algumas talvez são mais duras, mas ele diz, num determinado momento, eu tenho o meu Senhor, o meu Salvador. Ele sempre usa esse pronome possessivo. O meu Deus. Não é um Deus qualquer, não é uma ideia, não é simplesmente uma imagem de Deus. É o meu Deus pessoal, esse meu Deus que é o fundamento dessa igreja.
fundamento da ISLP. Ele é o fundamento desta comunidade e de várias outras comunidades que estão espalhadas pelo Brasil afora, compondo a ISLP. Queridos e queridas, a igreja foi se organizando e por muito tempo ela ficou presa a um costume, ao costume de ter praticamente os seus cultos e toda a sua programação só em língua alemã. Deve ter pessoas aqui que certamente são dessa época ou rememoram essa época. Tá? Devem relembrar disso. Pois veio um tempo em que a língua alemã foi proibida. E da região de onde eu venho, do sul do Rio Grande do Sul, que hoje tem essas catástrofes, essas tragédias de enchente, na cidade onde os meus pais moravam, eles eram descendentes, como se diz, teuto-brasileiros. E quando lá em 1942 o governo da época resolveu entrar em guerra contra os países que estavam na Europa, Alemanha, Itália e assim por diante, os descendentes dos alemães foram caçados feito bicho do mato. Foram perseguidos. Alguns eram adeptos do partido, é verdade. Mas muitos deles não eram. E o que aconteceu foi que houve uma enorme destruição. Na minha casa, meu pai, que ainda sabia falar alemão, ele disse, quando a guerra terminou, em 1945, porque ele serviu 3 anos como soldado na Segunda Guerra, ele disse, chega, alemão não entra mais nessa casa. Chega! E outra coisa, para ser aceito na sociedade, meu pai se converteu ao catolicismo, porque ele era evangélico. Para poder ter espaço para uma loja, uma firma de venda de tintas, meu pai disse, se eu permanecer evangélico, luterano, eu não vou ter lugar. E ele se converte ao catolicismo, para poder ter espaço na sociedade. Esse foi o preço que, em boa medida, vários passaram, e se a gente vai ouvir as histórias, a gente vai perceber coisas desse tipo. Meu pai se converteu ao catolicismo por convicção? Não. Ele se converteu ao catolicismo por uma necessidade de sobrevivência no trabalho. Claro, a gente pode dizer, os alemães podiam já ter se adaptado, os seus cultos poderiam ter sido em língua portuguesa, a igreja poderia ter avançado na evangelização, na missão, e ter aberto mais e mais fronteiras. Há mais de 100 anos isso já poderia ter acontecido. Mas eu quero chamar a atenção também para uma outra coisa. Essa mesma igreja que não teve a capacidade de transmitir em português, ela foi a igreja que construiu hospitais, construiu vários trabalhos diaconais. Ela foi a igreja que em vários lugares abriu escolas e deu alfabetização para muitas e muitas pessoas. Então, se ela tem um lado de fracasso, ela tem um outro lado de trabalho. E sempre de novo o quê? Baseado nesse único e mesmo fundamento, Jesus Cristo. Queridas irmãs, quando eu trago essas histórias pessoais mescladas com a história da nossa igreja, é porque é assim que a vida corre. Não existe uma vida da igreja sem a vida das pessoas. Não é assim? Igreja, paredes, teto, luzes, fichário, campanário, isso só é o quê? Só é possível por causa das pessoas. Igreja somos nós. Igreja sou eu e você. Nós somos igreja. Mas espera aí. Não entre nessa de alguns que dizem, eu sou igreja sozinho.
não preciso ir mais na igreja. Não, não. Isso é uma arapuca do diabo. Não entre nessa. Nós precisamos uns dos outros. Né? E nós, ao precisarmos uns dos outros, isso não significa que nós vamos nos abraçar, nos sabe, acariciar todo o tempo. Não, muitas vezes a gente está, sabe, feito um cabo de guerra. A gente está, como diz o gaúcho, na peleia. Igreja muitas vezes é isso. Também é um lugar de disputa de poder, onde as pessoas querem fazer valer a sua vontade, o seu interesse. E aí vem a pergunta, mas continua baseado em Jesus Cristo? Continua. Mas é esse velho pecador, né, que não, vamos dizer assim, não afogou os seus pecados suficientemente, que volta sempre de novo. E que quer mandar, que quer determinar. Na igreja luterana, essa é uma realidade, como em toda e qualquer igreja que é honesta, onde as pessoas são honestas diante de si. Meus irmãos, minhas irmãs, digo isso para vocês, e o Jair e a Cida sabem, o moço aqui está chegando no pedaço, como se diz, né? Também está aprendendo a saber, tá? Que a igreja tem muitos momentos de alegria, como no dia de hoje, mas também tem momentos de muita luta, de muitas tensões, de divisões. Deveria ser diferente? Deveria. Mas nós somos de carne e osso, somos pecadores, e por isso, a cada domingo, e a cada dia, cada cristão, cada pessoa cristã é chamada a confessar os seus pecados. Jesus já ensinou isso no Pai Nosso. Nós chegamos aos nossos dias, a ISLP seguiu a sua trajetória de 200 anos, passou pelas catástrofes das duas grandes guerras no século passado, abriu-se para o contexto brasileiro, lentamente, né? Muito lentamente, mas está se abrindo. Está se abrindo. E essa igreja é a igreja que nós aprendemos a amar, apesar de todas as nossas lutas. Quando eu entrei no grupo de jovens, com 20 anos de idade, na igreja luterana, na minha cidade, quando eu entrei no grupo de jovem, eu estava, na verdade, retornando para a igreja do meu pai, que era a igreja luterana. Porque meu pai tinha saído da igreja luterana para se tornar católico pelos motivos que eu já apresentei. E eu estava retornando. Um grupo de jovens muito ativos, muito dinâmicos, como vários grupos de jovens que nós já tivemos nessa igreja, e temos ainda hoje, me cativou. Eu havia perdido recentemente meu pai, faleceu com 57 anos, eu era um guri de 15 para 16 anos de idade. Estava desorientado na vida, sem rumo e sem direção, quando um desses jovens, desse grupo de jovens, me cativou e me convidou e disse: venha jogar futebol conosco. Isso era a estratégia. Venha jogar bola conosco. Naquele tempo, sabe, as pernas corriam, né? Venha jogar bola conosco. Eu fui jogar bola com eles. E aí um deles disse: nós temos uma coisa diferente para fazer. Mas o que vocês fazem de diferente? A gente lê a Bíblia. A Bíblia. Como assim? Tá? E aí nós era 5 piá. Tá? Era o time dos machinhos. Né? E aqueles 5 liam a Bíblia. A gente lia a Bíblia. A gente tinha um amor pela Bíblia. E a gente queria aprender a Bíblia. E jogar futebol. E paquerar as meninas. Era isso que a gente queria. Sabe? Cada um depois de alguns anos seguiu o seu rumo de vida. Aqueles 5 anos de grupo de juventude, antes de ir para São Leopoldo, colocaram um fundamento na minha vida.
5 anos de juventude evangélica na cidade de Pelotas foram o fundamento dos quais até hoje tem coisas que eu não tiro um ponto, uma vírgula, como a leitura diária da Bíblia. Ah, mas então você lê a Bíblia porque você é pastor? Não, eu leio a Bíblia antes de mais nada porque, para mim, como cristão, eu preciso dela. Eu tenho necessidade dela. E essa igreja é construída também por muitas pessoas que leem a Bíblia, leem os seus devocionais, e que trazem com isso a alegria da palavra de Deus para ser compartilhada aqui dentro, nos grupos, nas reuniões de oásis, e em outros programas, em outras atividades. Eu preciso concluir e dizer para vocês, eu sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de estar servindo há mais de 30 anos, já um pouquinho mais, né? Mais de 40, nessa igreja. Mas antes de pensar no serviço, de essa igreja ter me abraçado, me recebido, um piazão desorientado, um piá desorientado, com 19, 20 anos de idade. E quando eu comecei na vida da igreja, alguém chegou e disse assim, depois de 1, 2 anos, poxa, você não queria estudar teologia? Eu estava fazendo engenharia na época. Eu disse, ó, sai daí, que coisa é essa? Estou fora. Não é comigo, não. Mas Deus tem os seus caminhos. E eu digo para você aquilo que eu tenho recebido, que ao longo desses muitos anos de caminhada na SLB, assim como dos nossos antepassados, cada um a seu jeito, nós temos tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quando nós celebramos 200 anos, 60 anos, antes de mais nada nós celebramos a liberdade e a possibilidade de ouvirmos a palavra de Deus e vivermos a partir dessa palavra. Cada um, com seus dons e os seus talentos. Chegamos a 2024 como uma igreja que, entre outras coisas, também tem o desafio de crescer. Nós não somos uma igreja que sai batendo de porta em porta, as pessoas saem batendo de porta em porta, convidando os outros para vir para os cultos. Não é esse o nosso método. Mas também a gente sabe que a gente precisa, se eu posso dizer nesses tempos, olhar com carinho e atenção para o crescimento da igreja e para a gente ir se abrindo. Em muitos lugares isso vem vindo, vem acontecendo, a igreja vem crescendo, em outros um pouco menos. Mas isso é Deus que dá. Não somos nós que simplesmente construímos isso. A gente ora, Deus dá discernimento, nos ajuda a ver que planos a gente pode fazer para que isso aconteça. 200 anos, 61 anos, são tempos de gratidão, como tempos também de desafio. Tempo de gratidão, tempo de desafio. Eu preciso concluir, queridos e queridas, e dizer para vocês, aproveitemos o dia de hoje. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia de celebrarmos o que Deus tem feito aqui. É dia de estender as mãos para os céus, de abraçar os irmãos, as irmãs e dizer obrigado, Senhor, por esta casa. A gente há pouco leu no Salmo 46
Deus habita na sua casa, Deus está conosco. E diz no Salmo também que as nações ficam se debatendo e se consumindo e se degladiando. A igreja do Senhor permanecerá. As nações, elas se vão. Também no nosso país. Amemos a igreja. Assim como nós somos chamados a amar ao Senhor Jesus. Amemos a igreja, amemos ao Senhor Jesus e demos graça por tudo isso que Ele tem nos dado. Demos graça pelo seu Evangelho na nossa vida. Você e eu, certamente, se você viesse aqui, você ia dizer, deixa eu compartilhar algo da minha vida que Deus tem feito. Nós poderíamos abrir espaços para ouvir depoimentos e testemunhos múltiplos. Quero concluir. Um dia eu falei com o irmão mais novo do meu pai, que tinha 9 anos, menos que o meu pai. Perguntei para ele, tio, como é que o pai terminou a sua vida? E eu sabia que ele era católico. Ele cria em Jesus. Meu tio disse, sim, teu pai cria em Jesus. Eu sei porque eu estive com ele no leito de morte. Teu pai confessou que Jesus Cristo era o fundamento da vida dele. Ele disse isso com as palavras dele, não com essas que eu estou dizendo. Que você e eu possamos chegar, quando a hora chegar para nós, também dizer, o fundamento da igreja, Jesus Cristo, é também o meu fundamento. Não espere a hora final para isso. Pode ser hoje. Pode ser no cantinho da sua casa. Pode ser ao longo da semana. Não espere. Jesus Cristo é a razão, o sentido de 200 anos de SLP, 61 anos de comunidade Vila Nova, cada um de nós. Louvado seja Deus, que naquela hora final, o pai disse para o tio isso e isso me contou. E eu não posso deixar de testemunhar isso com vocês nesse momento. Amém? Amém. Podemos orar? Eu queria convidá-los a ficar em pé. Conduzem, querido Senhor Jesus, tu que és o fundamento da igreja, conforme nos lembra o testemunho das Escrituras, conforme nos traz o apóstolo Paulo na sua palavra. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu queres ser fundamento desta comunidade e da vida de cada um de nós que aqui está. Tu queres sempre de novo, e esse é o teu desejo, estar abraçado conosco em nosso dia a dia, seja ao longo do dia como na noite. Tu queres nos trazer o teu consolo, a tua orientação, mas também tua palavra nos julga, tua palavra nos revela os nossos pecados, as nossas durezas, as nossas ingratidões. Ó Senhor, tu sabes que ingratidões muitas vezes cada um de nós traz consigo e também como igreja. Por isso, Senhor, no seu devido tempo, na sua hora, que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações, para que sejamos lembrados de todas essas coisas que o Senhor tem feito por nós, nos consolado, nos orientado e também nos julgado para nos livrar de toda forma de escravidão de pecado. Grato, Senhor, somos, porque podemos ser teu corpo também aqui, neste local. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Podemos
Somos gratos a Deus pela boa palavra, da semente do Evangelho que foi lançada em nossos corações, em nossas mentes, através da pregação compartilhada pelo pastor Mário. Obrigado, pastor Mário, por essa boa palavra que acentua de maneira muito clara o desafio de que Jesus Cristo seja o fundamento das nossas vidas e das nossas comunidades também. Amém. Convido o pessoal do coral para compartilhar o último hino a ser compartilhado pelo coral, que fala da importância da oração na vida da pessoa cristã. Chegando à frente, então, os participantes do coral. Só 70 centímetros aqui, vai dar certo. Então, combinando com o pessoal da diretoria da comunidade, nós decidimos destinar a oferta adicional deste culto. O que é oferta adicional? É aquela oferta que não consta no envelope do dízimo. Então, todas as famílias das igrejas, comunidades têm o tal do envelope do dízimo, com seu número marcado ali. Mas a oferta adicional, então, nós queremos destinar para a comunidade lá da Matias Velho, em Canoas, que é a comunidade também de origem lá da Lore, né, Lore? Não. Canoas? Não, Niterói. Ah, Niterói, outro bairro lá, vizinho a Canoas. É. Mas vocês trabalharam lá, né? Trabalharam lá na comunidade da Matias. Sim. É? Sim. Então, eles conhecem bem e a gente tem acompanhado, conversado e recebido notícias do missionário Írio, que atua nessa área lá. Um dos bairros mais castigados por essas enchentes foi o bairro Matias Velho,
lá ao redor da paróquia de Canoas. Então queremos destinar uma oferta adicional para esta comunidade, que também foi atingida, muita coisa destruída, muitas famílias precisando de auxílio, de ajuda. Então com isso nós nos colocamos já com muitas famílias, já doaram lá em Itaiópolis, lá em Rio Negro, aqui em Mafra, mandando aí caminhões de doações lá para o Rio Grande do Sul, também essa oferta especial para essa comunidade. Cantemos o hino de gratidão a Deus, o hino 84. Enquanto isso, o pessoal vai entregando as cestinhas aí em cada corredor para agilizar o momento da oferta. Deus abençoe os ofertantes e o uso das ofertas pelas pessoas que precisam também desta ajuda. Hino de número 84, te agradeço. Pastor Sinodal, pastor Claudir mandou um grande abraço para a comunidade luterana de Mafra. Não pode estar conosco porque ele está levando a pregação no encontro de 4 paróquias lá em São Bento. Estão reunidas também nesta manhã, celebrando 200 anos de presença luterana. Mas ele manda o seu abraço para todos nós, para todos os participantes em nosso culto aqui nesta manhã. Eu convido a vir à frente os representantes das 3 comunidades que compõem a nossa paróquia. Convido a vir à frente o Enéas, representando a presidência da comunidade de Rio Negro. Tanto o Antônio, presidente, Enéas é vice-presidente lá da diretoria da comunidade, como também o Hernani, presidente da paróquia. Representando a comunidade luterana de Itaiópolis, a Neuci Rutz, representa então o presbitério da comunidade de Itaiópolis. E representando a comunidade local, então, o presidente da comunidade, a Naira. Então, Enéas Bueno, Neuci Rutz e Naira Marluza de Alencastro. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. É muito bom estar aqui. Eu estava aqui ouvindo o testemunho e pensando, meu avô paterno teve 43 dias de aula. Então, 200 anos de presença luterana, nós temos muito a agradecer a Deus. A gente se emociona e tem razão. 61 anos de vocês aqui da comunidade de Vila Nova. Eu nunca esqueço essa data porque eu tenho um ano a mais que essa igreja. Um ano não, um mês. Então nós andamos sempre no mesmo ano certinho, né? Eu agradeço pelo convite. Eu estou representando a igreja de Itaiópolis. O presidente não pôde estar presente, o seu Frederico Freiman. Mas aqui estou eu para dar os parabéns a vocês.
eu trouxe uma palavra. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa. E eu vejo vocês fazendo isso. Itaiópolis, quando precisa, Vila Nova está lá. O lar dos idosos, quando precisa, o ID, vocês estão lá. Outubro Rosa, a gente nem tem o que falar. Vocês estão fazendo essa vontade de Deus, o ID. E eu quero deixar essa palavra de Deus para vocês. Continuem fazendo esse ID como vocês têm feito. E parabéns. Que Deus, assim como Ele cuidou até aqui, Ele promete estar até o final. É isso. Obrigada. Bom dia, querida comunidade. Como o pastor Paulo, estou aqui representando o Antônio Carlos, presidente da nossa comunidade de Rio Negro, o Hernani também. Mas para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Foi tudo rápido esse convite, porque aqui eu fiz vários cultos, várias mensagens e sempre fui bem recebido. Fui bem acolhido. Isso é uma alegria muito grande. Eu gostaria de deixar para vocês um versículo que eu gosto muito, Eclesiastes, no capítulo 3, somente 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E essa comunidade tem um propósito para nós. Sempre existiu tempestade, sempre passamos por tempestade na vida da gente, a comunidade, mas sempre vai existir tempestades. Mas eu queria dar uma receita para vocês bem simples. Permaneçam firmes na oração e na fé. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Neuci, pelas palavras, também Enéas, representando o Negro, Neuci, representando Itaiópolis. Muito obrigada pelas palavras. Me alegra muito nesse dia, em nome de todo o presbitério, acolher a cada um e cada uma de vocês, membros que aqui congregam, visitantes, autoridades religiosas. Hoje é um dia muito especial para nós, dia em que celebramos os 200 anos de Igreja Luterana no Brasil, dia em que celebramos também os 61 anos da nossa comunidade. É com gratidão a Deus que lembramos da história dos que aqui iniciaram, com pensamentos e sonhos motivados pelo Espírito Santo de Deus, a iniciar ou construir uma comunidade aqui neste lugar. Foi no dia 26 de maio de 63, liderados por Alfredo Sprott e Alvino Witte e suas famílias, que foi fundada a comunidade de confissão luterana de Mafra, aqui na Vila Nova. Já aqui residiam 68 famílias evangélicos luteranos, com sobrenomes Witte, Sprott, Schelbauer, Bergmann, Urbanitz, Schade, Bu, dentre outras. Eu não poderia esquecer de falar da história dessas famílias, porque Deus abençoou essas famílias e o sonho de uma nova comunidade se tornou realidade. Mais adiante, com promoções, doações, ajuda dos irmãos católicos, estas famílias compraram um terreno amplo e construíram esse belo templo,
compraram os sinos, construíram um salão comunitário, salas para os grupos de culto infantil, adolescentes, cozinha, etc. Se olharmos com os olhos e coração gratos, podemos ver quantos sonhos realizados, quantas bênçãos recebidas. Nestes 61 anos, inúmeros pastores, missionários, estagiários, PPHMs por aqui passaram. Muitas sementes foram lançadas. Pessoas que ouviram o chamado de Deus para a formação de presbitérios, lideranças que, apesar das dificuldades, continuaram firmes, trabalhando junto à comunidade para a edificação da igreja que é de Cristo. Mantemos a sustentabilidade da igreja graças a membros que têm sido fiéis com seu dízimo e aqueles que trabalham de coração, doando do seu tempo e seus dons nas promoções da comunidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Lembramos dos que estão hoje na cozinha e na churrasqueira, preparando aquele belo almoço para todos nós. Agradecemos também ao pastor Jairo, que está conosco nos últimos anos, trabalhando e fortalecendo os grupos da comunidade juntamente com a Silvia, dentre os quais o grupo de casais, coral, ensino confirmatório, oase, etc. A vocês, o nosso carinho, respeito e gratidão. Que nesse dia possamos nos alegrar, porque até aqui nos trouxe o Senhor. Mas que também, em meio às dificuldades, possamos fixar nossos olhos em Jesus. Que saibamos e possamos crer que Ele é o Criador e mantenedor de tudo o que existe. Que seja por Ele e para Ele todas as coisas. Que o amor de Deus e o Evangelho de Jesus seja um motivo maior para que a comunidade luterana aqui de Mafra, na Vila Nova, continue viva. Esperamos que nós, como irmãos na fé, possamos viver esse amor uns para com os outros. Parabéns, comunidade, pelos 61 anos de existência. Que o bondoso Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria e coragem, e nos fortalecendo na fé, na gratidão e no compromisso. Convidamos a todos vocês para o nosso almoço festivo, em comemoração aos 61 anos da nossa comunidade. Sintam-se acolhidos, porque a casa também é de vocês. Amém. Obrigado. Convido a vir à frente o meu colega de paróquia, pastor Aislan Royal, para coordenar o momento de oração, de intercessão, também Pai Nosso e bênção. Só queria registrar, antes que eu esqueça, já estava esquecendo, que exatamente neste final de semana, terceiro fim de semana de maio, foi a minha chegada e da Silvia para assumir esta paróquia há exatamente 17 anos atrás. Neste final de semana, o aniversário da igreja da Vila Nova. E também hoje, dia 19 de maio, a nossa filha Sara está completando o aniversário. Hoje, dia 19 de maio, a nossa filha. Temos muitos motivos de gratidão a Deus na vida da igreja, na vida da família, na nossa trajetória ministerial. E como estamos aí encerrando o nosso tempo de ministério, daqui 1 ano e 7 meses, vou deixar as minhas palavras finais para o ano que vem, tá bom? Aqueles que pudessem colocar de pé nesse momento, no tempo de oração. Oramos então. Pai querido, obrigado por esse nosso tempo de culto. Pai, obrigado porque nós podemos celebrar a história, porque o Senhor é Senhor da história. Obrigado, Pai, porque nós não estamos iniciando nada, ou iniciamos algumas coisas,
mas nós continuamos, Pai, aquilo que já tem sido escrito: 200 anos de presença luterana no Brasil, 61 anos da comunidade da Vila Nova, Pai, e nós só podemos te agradecer, porque é somente pela tua mão que a tua igreja permanece, Pai. Obrigado. Também, ó Deus querido, nesse nosso tempo de oração final, nós queremos nos unir em intercessão. Pedimos, ó Pai, de forma muito especial por tantas famílias atingidas pelas chuvas na região do Rio Grande do Sul, Pai. Tantas pessoas desabrigadas, tantas pessoas que perderam tudo ou muita coisa, e também pessoas, Pai, que perderam no meio disso a esperança. E nós queremos te pedir, ó Deus querido, que o Senhor também coloque tua mão sobre esses lugares, que o Senhor continue levantando pessoas que possam se dispor a ir, doarem, também a cada dia intercederem, Pai, por uma reconstrução, porque a dor do outro nunca é dele, é nossa. Então, Pai, abençoe esses lugares. Também te pedimos, ó Deus, por tantas famílias aqui da comunidade, da paróquia, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas solitárias. O Senhor sabe, Pai, algumas situações que nós não sabemos. Eu também te peço que em algum momento isso também venha aos nossos ouvidos, para que a gente possa ir na direção da necessidade. Pedimos, ó Pai, pelas nossas famílias aqui representadas. Guarda, Pai, os nossos lares, que ali seja um lugar de unidade, Pai, lugar também da tua presença. E, Pai querido, assim como o Senhor nos conduziu até o dia de hoje, nós queremos te pedir, ó Pai, continua dirigindo a história, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu projeto eterno. E nós, Pai, somos gratos pelo que o Senhor fez por nós, e também na certeza daquilo que o Senhor continuará fazendo. Pai querido, também as demais coisas que estão em nossos corações, nós queremos colocar em tuas mãos, orando juntos a oração que o teu Filho nos ensinou, orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou convidar o pastor Jair a vir à frente, o pastor Mário também, para esse momento de bênção. E nós queremos isso, a bênção de Deus sobre a condução que vem do alto. Por isso, Senhor Deus, também te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele também tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conduza a cada dia, e esse Deus que conduziu a história até esse momento, que nós possamos confiar e descansar a história futura também nas mãos dEle, nos dando muita alegria e gratidão na jornada. Então, que nós possamos isso, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, todos estão convidados para o almoço. Se por acaso alguém ainda não adquiriu o cartão, ainda tem alguns cartões sobrando lá na entrada do salão paroquial. Deus abençoe também nosso tempo de amizade, comunhão e confraternização também no tempo do almoço. Deus abençoe a todos nós nesta nova semana. Amém.